vamos agora para um anime que é uma adaptação de jogo e felizmente esse deu certo, que é Sakuna Hime, ou Sakuna of Rice and Ring, o que não é o nome certo, né, que a gente viu que o último episódio tem um nome diferente. E aqui a gente tem a Sakuna, que é uma princesa, né, uma deusa, um tantinho preguiçosa. Ela representa a deusa do arroz, né, pelo menos os pais, a mãe dela É uma deusa da colheita. Isso, obrigado. Que dentro dessa questão shintoísta japonesa, de multiplicidade de deuses e tudo mais, ela é uma deusa da colheita, uma das. É verdade, tem vários deuses aqui. Tem vários deuses Deus e o pra mesmo caramba no Deus pra Shinto mesma japonês. coisa. Exatamente. E ela era meio preguiçosa, meio assim, tava meio que vivendo de comodidade das colheitas passadas da mãe, né, dos pais dela. E aí falou, seguinte, vamos resolver um problema aí, inclusive você fez uma merda aí na todo o estoque de arroz. Eu vou te deportar pra uma ilha, tu vai pra lá, tu vai pegar essa galerinha aqui também que tentou invadir o Palácio do Céu. Vocês vão fazer a colheita de vocês. Enquanto vocês estão lá, vocês vão tentar resolver também um problema de demônios que tem nessa ilha. E aí ela vai pra lá, a contragosto, obviamente, e começa a fazer a sua fazendinha feliz. Ela começa a brincar de Harvest Moon ali. E a história segue em cima disso, dela tentando desvendar os mistérios dessa ilha, né? Qual que é dessa do clã demônio. E ela aprender a fazer arroz, né? Provavelmente essas mecânicas no jogo também funcionam, né? Você usa o buff da colheita e vai bater em monstrinho, né? Tipo, não exatamente, mas tipo um Stardew Valley, por exemplo, né? Mas, cara... Não. O anime funcionou, cara. Mesmo sendo uma adaptação de jogo, que geralmente a adaptação de jogo é uma atrocidade, esse daqui fez por onde? Ele acertou. É bem simples em termos de roteiro. A história é bem batida, não é tão surpreendente. Eu não joguei o jogo, mas assim, parece muito que as batidas do jogo estão aqui. Vai enfrentar o boss, vai o buff, vai o esqueminha de upar a vilazinha lá, pegando coisa. Você upa o personagem que vai buffar uma arma nova pra você, etc, etc, etc. Tipo, sabe aquelas dinâmicazinhas de RPG bem batidinho que meio que parece que se mantém no anime. Então, aparentemente uma adaptação que ficou bastante 1-1. Novamente, a história é bem simples, mas tem seus momentinhos mais emotivos, somente com a despedida de alguns personagens, algumas construções um pouco mais pro final. E que, sei lá, eu achei gostosinho de ver. Não foi o anime com mais empolgação da temporada, mas foi gostosinho de ver. E, principalmente, temos plantação de arroz. Principalmente no começo. Ele acaba falando muita curiosidade, falando bastante sobre a questão de plantio de arroz e tudo mais. É um anime que ele usa muito da questão de mitologia japonesa, questão de shintoísmo e tudo mais, para fazer suas passagens. Muito mesmo. Então ele vai trazendo várias referências a questões históricas, a questões mitológicas, a questões religiosas do Japão, para construir essa narrativa, e de uma forma até bastante interessante e bastante didática, principalmente no começo, quando ele de fato está fazendo um tutorial de plantar arroz. Obviamente, conforme a trama passa e a progressão do RPG passa, não dá pra você ficar só no tutorial de plantar arroz, você vai matar monstrinhos, você vai pra lutinha, etc, etc. Ele até acaba entrando num valezinho ali de tipo, tá, esse é o momento de você estar farmando monstro e farmando XP, matando monstro no jogo. Ok. dá uma esfriadinha. Mas, no final, pelo menos pra mim, uma experiência satisfatória. Eu acho que satisfatório é uma palavra muito forte, né? Vai, Assim. critique. Que assim, um dos pontos positivos, ele tem uma excelente trilha sonora, excelente. A fotografia dele, em muitos momentos, assim, é fantástica, porque ele consegue enquadrar e te dar contextos que eu acho muito interessante, ainda mais quando você tem um mundo, entre aspas, mais abstrato, como ele apresenta, principalmente onde reside ali os deuses. E esses momentos têm um encanto, porque quando você encaixa essa fotografia com uma boa trilha sonora, ele cria um encanto pra você nesse sentido. Mas assim, quando você... E também na hora que ele vai plantar, também tem um pouco dessa ideia. Mas quando você sai desse contexto
e você precisa absorver a narrativa, aí você tem 2 pontos. Primeiro, um positivo, que é quando ele utiliza contos para identificar e trazer personagens para primeiro plano. Então ele consegue fazer essa conexão com os personagens, que aí é positivo. E o negativo, que é a narrativa em geral, porque, tipo, a forma como a narrativa se desenvolve é muito, assim, dura. É complicado você acompanhar, porque o pacing dela com relação ao ponto onde o personagem quer chegar não tem um ponto de diferenciação. Assim, não é o genérico no sentido negativo de que as relações que você espera dos personagens, as ações dos personagens, a própria narrativa em si, ele não traz algo diferente. Então ele não consegue te surpreender nesse sentido. Você sabe o que vai acontecer, até porque respeita a própria estrutura de jogo. Então você sabe que ela vai enfrentar um inimigo, que ela vai derrotar o inimigo, que ela vai ter que voltar mais forte, que aí ela vai ter que farmar. Então, assim, estruturalmente fica fácil de você visualizar isso. E ali, do meio pro final, você perde um pouco o interesse, porque narrativamente ele não consegue te engajar mais. Porque a parte interessante que te engajava já ficou pra trás. E ali só tem a narrativa linear. E os personagens que vêm posteriormente, até o próprio antagonista, não conseguem carregar muito desse impacto. Então, assim, eu acho que ele é uma boa obra, só que o ponto mais negativo tá justamente no final, no clímax, que ele não consegue agregar esse impacto, porque ele não consegue te engajar na narrativa pra chegar naquele ponto. Então, assim, é muito decepcionante quando tu chega no clímax desanimado. E tu sai do clímax falando, legal, acabou. Mas nada além disso. Então, assim, ele é complicado nesse sentido, porque até pra gente assistindo, conforme foi passando o episódio 8, 9, 10, a gente falando, assim, bufando de tipo, beleza, vamos lá ver Sukuna, a gente já tá no final, a gente vai acabar. Mas, assim, é complicado uma obra quando que tem esse tipo de característica, porque tu chega no clímax e não agrega impacto. E aí, de fato, é complicado, porque querendo ou não, é o ponto alto da obra. Se o ponto alto da obra não é o ponto alto da obra, tem alguma coisa errada. Sim. Até porque, como o Igor falou, ele vai batendo muito as batidinhas de jogo. Só que, diferentemente do jogo, você não tem o aspecto de interatividade. Você pode fazer uma absorção passiva. Sim. Eu ainda vejo o copo meio cheio. Principalmente pela despedida de um personagem mais na reta final. É porque daí é momento de clímax, né? Pô, se ele erra em clímax, aí acabou, né? Mas a condução até pra lá eu também achei ela bem truncada, bem tipo, vamos lá, vamos fazer concessão, vamos lá, respira fundo e vai. Como o Igor resumiu, melhor que é a batida do jogo, é a batida daquela narrativa linear bem padrãozona, bem previsível. Sim. Rafa, você que não viu em live com a gente, o que tu achou? Medíocre ao extremo. Porque é irônico isso, inclusive, porque na mediocridade vem de um balanço até estranho, porque a produção eu acho bacana, como o Igor ressaltou, principalmente fotografia e trilha sonora. E da fotografia eu queria dizer especificamente dos cenários, principalmente na reta final, tem umas cenas que é só o take de cenário e é muito bonito, dava pra usar de wallpaper fácil. Só que meu maior problema, inclusive, não era nem na reta final, desde o início tava sendo o texto. Porque não é apenas truncado, tem alguns arcos de personagem ou episódios muito específicos que são claramente arcos de jogo. Porque até, acho que é o episódio 4, acho que é o 4, que é da... Qual é o nome da mulher lá? Esqueci. Qual delas? Aqui parece uma freira que tá cuidando de A todo mundo. Mirti. A Mirti, isso. Ela é um arco que dela não vai do nada a lugar nenhum. E parecia que tava muito mais focado na exploração daqueles capas lá e a gameplay contra o monstro do que de fato um arco pra ela. E aí como parece que meio que estão colocando o arco pra ela agora, ou não conseguiram mesclar muito bem, acabou que o episódio pra mim foi um episódio lá fora. Que não foi do nada a lugar nenhum, exceto a questão dos capas, que você podia ter feito de N outras formas. Então, tipo, desde o início eu já tava muito desinteressado. Não é um texto péssimo, ele... Principalmente alguns personagens, tipo a Sakuna, eu acho que tem um arco muito claro.
mas aí ele ainda sofre daquele clássico problema de adaptação de jogo. Tem coisa que não fica bem adaptada e às vezes acaba ficando uma coisa muito dura, muito engessada demais pra chamar algum tipo de atenção. Pelo menos ele fez o mínimo que eu tô mais interessado em jogar o jogo. Então não acho problema, é só... Realmente, eu podia só ter visto um episódio e ido atrás do jogo, que eu me esperei que talvez tivesse sido melhor. Uhum. Pois é, cara. Pois é. Ele ainda chega nesse ponto de ser não muito mais do que na média, né? Eu ainda dei um crédito a mais, porque, querendo ou não, ainda a Payworks fez um bom trabalho. Conseguiram criar bem a ambientação, conseguiram casar bem a produção pra esse anime, porém, o recheio que ele tinha pra contar não era tanta coisa, eu acabei dando um 6. Foi bem legal com ele. Acho que é legal, acho que a nota dele mesmo, 5 ou 6, assim, é bem o que eu vejo pra ele. 6, um copo meio cheio. Se o anime é medíocre, é 5. Faz sentido. Faz sentido.